Boa noite. Você vai fazer aqui de novo? Satisfação gigantesca de estar de volta com vocês aqui nessa noite, nessa live, para gente continuar batendo um papo a respeito do temido Cheque Anaque, né? Hoje nós vamos ter um bate-papo muito legal com a comissária Cris, né? A respeito do treinamento dela para a gente conversar sobre o treinamento, né? O que que ela achou do treinamento, o que que ela... como ela não foi aluna da Voar, né? Então, como que ela achou, quais as dificuldades que ela teve, que isso é importante para vocês, não é? Porque a maioria dos alunos que estão nos procurando fazer esse treinamento com a gente não é aluno da Voar. Fala comigo. Cheguei, ao contrário. Chegou! Olha o É, poder que eu tô dentro do Merelhando Pessoas e você no seu particular. como que eu tô aqui e você tá aí? Como assim, né? Uai, a gente pode tudo nessa vida com os Oh, meu Deus amigos. do céu, vou te inventar essa internet, a gente pode tudo, né? Que bom, A minha gente amiga. pode, a gente pode tudo. Bom, que bom. Vamos lá, galera. Chama a rodo, porque sexta-feira é nossa, a gente já tá aqui, desce o dedo nesse coraçãozinho, não vai cair seu dedo, clica no avião, chama umas 30 pessoas. Eu descobri que não tem limite, você pode descer e clicando, e chamando, chamando, chamando. Então, vamos botar 50 pessoas fácil aqui. Se bater 50 pessoas fácil aqui, no final da live eu vou ter uma surpresa pra galera. E a Cris está Olha, pronta já para entrar aí, Cris? Comissária Cris já está na área aí? Hoje de manhã a gente falou bastante coisa, foi bem legal de manhã. eu ainda não conversei com ela, Vamos ver se ela vai aqui entrar aqui não. daqui a pouquinho pode ser que ela entre aqui. Enquanto isso, vamos fazer uma retrospectiva do que a gente fez, né? De manhã, Sim, essa é a nossa sexta live de um total de 8. Amanhã de manhã e amanhã à noite tem surpresas, galera. Tem surpresas. Muita gente aí pedindo um monte de coisa. A gente preparou aí. A Cris está na área já. Ó. A Cris está na área. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou sair de campo. A Andréia vai chamar a Cris. Toca vocês aí que eu vou ficar aqui só no bate-papo. Depois que a Cris acabar a parte dela, aí eu volto de novo. Beleza, André? combinado. Manda Então bala aí. vamos Tô lá, fechando a Cris. minha aqui. Vou te chamar. Até daqui a pouco, meu. Falou! Falou. Cadê a Cris? Tá aqui. Ó, Leandro Rex, por favor. Obrigado. Põe lá fora. Põe lá fora. Põe lá fora. Mas é mole, hein? Vai. Cadê a Cris? Cris, te chamei aí. Recebeu? Olá, Tá entrando. Oi, tudo bem? comissária. Boa noite, como você Tudo bom, está? André? Tô bem, e você? Eu também estou bem, graças a Deus. Doida para voltar às nossas atividades presenciais para É, continuar aí os nossos sonhos de voar, né? com certeza, né, André? Com certeza vai melhorar tudo. Já tá melhorando, né? Já Para todo estamos mundo. com vagas aí de agentes aparecendo, então, muito legal mesmo. Exatamente. Minha linda, você é a terceira comissária que vem bater um papo com a gente nessas noites e é a única que não foi aluno voar, né? É Que não verdade. foi, que não foi concebida na voar, porque agora eu já te adotei e eu vou ter que dividir você com a escola que te formou, entendeu? Quero nem saber. É Então, verdade. Então, Cris, eu quero que você fale para o pessoal, como aluna de uma outra escola, né? Por que que você se interessou
em fazer esse treinamento, primeiramente, né? E durante o treinamento, o que que você sentiu, o que que você percebeu? Eu acho que é muito importante, quem está nos assistindo, ter esse relato seu, porque os meus sabem o que espera por eles desde sempre, né? Desde o primeiro dia de aula eu já converso, já falo, e você meio que caiu de paraquedas no meu colo, né? Verdade, verdade mesmo. E desempenhou um trabalho muito bacana comigo. Então tá, a palavra tá com você, né? E conta aí pro pessoal o que que foi esse trabalho na sua vida profissional. Bom, eu conheci a Andrea através de uma live do Sacha. Eu gosto muito das lives do Sacha Talk. E o Sacha, eu conheci ele no Banco Seleção aqui em Salvador. Vai fazer um ano, na verdade, que conheci o Scott e o Sacha no Banco Seleção. A partir daí, a gente virou muito amigo e eu sempre segui eles nas redes sociais. E aí, eu sabia que o Sacha era checador. E ele fez, na live dele, falou que ia fazer um cheque ANAC com você. E eu falei assim, gente, o que é isso, esse cheque ANAC? Eu não fazia ideia do que era. Não tinha ideia. E eu, curiosa como eu sou, porque eu estou sempre buscando informações e sempre estou buscando me aprimorar. E foi numa época assim que a gente estava em casa, a gente estava na pandemia. Então eu estava sempre buscando algo para ocupar a mente, né? Porque a gente passou por um momento muito difícil, né? Estranho na humanidade, né? De ficar em casa. E eu, então, decidi ver a live. E foi uma coisa, assim, que eu achei impressionante. O nível de detalhe, as coisas que ele perguntava e as suas respostas, aquilo ali me faz, eu fui fascinada. E logo depois você falou, né? Eu tenho esse projeto e eu não sabia o que era, não tinha ideia do que era. E eu falei, ó, vou falar com ela, não tô com medo, vou falar com ela no direct. E eu mandei uma mensagem pra Andréia no direct, falei, ó, eu gostaria muito de participar, eu tô muito interessada nesse projeto, gostaria muito de saber mais. E a Andréia me recebeu de braços abertos. Ela falou, olha, me passa seu telefone, que você vai entrar no grupo e a gente vai começar uma turma, né? Isso foi 17 de abril desse ano que a gente começou o nosso projeto e foi muito, muito legal. Aí a André criou um grupo que começou muito grande e quando ela disse que no final a gente ia ser avaliado ao vivo, me deu medo de muita gente, né? Então, assim, uma galera ficou, uma galera disse, não, eu vou me preparar mais para depois eu continuar. Eu falei, olha, eu vou encarar, porque eu achei muito interessante. E foi aí que eu conheci a FAQ, todo esse procedimento do cheque ANAC que eu não tinha ideia do que era. Não tinha ideia do que a gente uma fazia. pausa, né? Você está deixando isso muito claro. Eu não tinha ideia do que era. E é isso, Cris, e é isso que fez nascer em mim esse desejo de mais esse projeto além da Voar, né? Porque, gente, não é uma cobrança que é feito pelas escolas, porque não é para a prova da ANAC, né? Vocês são trabalhados, vocês são treinados nas escolas para responder questão A, B, C ou D. Assim fica muito fácil. E se a escola, às vezes, fala com alguns alunos os passos, né, o caminho que ele vai seguir até alcançar a CHT, infelizmente, tem muitos jovens hoje que desiste. Porque o caminho, ele é puxado, ele é árduo. Mas ele é árduo, assim como é para o médico, para o advogado, para o engenheiro, para qualquer outro profissional de sucesso no mundo. Não é só para a profissão de comissários, né? E o povo vem para comissários achando que é fácil. É
fácil. 4 meses de curso. É fácil. É fazer uma prova. É fácil. É servir cafezinho. É servir lanchinho. E não é isso, né? Nem um pouco, né, Então, André? é isso que a gente vem batendo aqui a semana toda. Eu não formo ninguém para fazer uma prova da ANAC. Eu formo e trato colegas de trabalho. Por isso que muitos alunos, às vezes, têm dificuldade de lidar comigo. Porque quer uma professora, né? Quer um romance. E comigo não encontra romance, às vezes, né? Eu dou colo. Isso foi uma coisa que eu gostei. Uma coisa que eu gostei muito em você, isso foi uma coisa que eu gostei muito, foi o seu nível de cobrança e o detalhe que você fala as coisas, que você ensina e que você cobra. Porque a gente na escola é tudo uma teoria, mas na prática é um procedimento que tem passo a passo e não podemos esquecer de nada, é muito detalhe. Então a gente aprende, e para mim foi assim, abriu a minha mente demais para que a gente saiba que ser comissário é muito além do glamour, é muito além das viagens, é muito além dos aeroportos. A gente tem tanta responsabilidade e eu aprendi tanto isso no cheque que é impressionante o quanto eu ainda não sei. Mesmo, me conta uma experiência aqui. Eu lembro de algumas respostas suas e que a gente ficava, às vezes, o dia inteiro espremendo, né? Nossa! O dia inteiro. O início foi bem difícil, porque vieram perguntas, assim, dos tipos de evacuação. Teve uma que você... Peraí, mas tem mais um detalhe. Cris, tá faltando um detalhe. Foi muito difícil para mim no início, porque faltavam detalhes e a André não dava esse detalhe. A gente tinha que buscar, né? Porque e não tem no YouTube! E não tem no Google! Não tem no YouTube, não tem às vezes na apostila, né? Então a gente vira literalmente um expert em achar os detalhes. E isso fez com que eu desenvolvesse uma pesquisa maior para saber ainda mais sobre alguns detalhes, né? Teve uma pergunta, assim, algumas coisas que eu não tinha ideia. Por exemplo, de pilot incapacitation. Como proceder quando isso acontece. Um circuit breaker, o que ele significa, como utilizá-lo. O QTA, o QT1, e o nome do produto que faz a limpeza dos dejetos do avião. É um detalhe assim, que no início foi muito difícil e ao longo do projeto eu fui melhorando cada vez mais, porque a Andrea foi me ensinando a ir além do básico, a ir além do ABC, do básico. Uma pergunta também que foi muito legal, que eu aprendi, foi do Stereo Cockpit, que eu não sabia, não tinha ideia. Básico do básico do básico. Stereo Cockpit foi muito legal. Também a parte dos cuidados que a gente tem que ter com a galley durante o voo, os momentos mais críticos do voo, né? Pouso e decolagem, os sistemas de comunicação, que tem também um detalhe também que eu aprendi muito foi a cabine de comando, que eu não sabia tanto sobre a cabine de comando. A gente sabe mais sobre a parte, sobre a estação de comissários, né? E o porte dos motores. Exatamente, né? Aqueles 3 passinhos, né? Parada total da aeronave, corte dos motores. Aí é evacuação. A evacuação foi daquelas perguntas que eu tive que mandar uns 10 áudios. E aí, o que eu sofro é porque são informações
básicas para nossa profissão, entende? Então, quando eu falo que eu sofria quando eu fui quando eu fui instrutora, né, numa outra escola, desde sempre, desde o primeiro dia que eu pisei dentro de uma aeronave, eu tinha 8 meses de experiência, gente. 8 meses, né? Quando eu fui dar aula. Eu não sei quem foi mais louco, o dono da escola ou eu, né? Mas tudo bem. Porque a gente tem que se reconhecer. Eu não tinha a capacidade que eu tenho hoje, com 8 meses de experiência, formada do jeito que eu fui formada e do jeito que vocês são formados. Entende? Eu fui formada igual vocês são formados para fazer uma prova. Mas, dentro de sala de aula e com a vivência de 8 meses de voo, eu vi o quanto eu entrei fraca, estava buscando aprimoramento, principalmente com meu marido, né, que que é piloto. Então, ele me ajudou muito a crescer, principalmente na parte técnica do voo. Né? Eu não sou piloto, mas eu entendo bastante da parte técnica do voo. Nós temos que entender. Entende? Não é porque eu sou comissária, eu não tenho que saber o que é uma V1, o que é rotate, o que é aborto de decolagem, o que é arremetida, né? Por que um avião está na cabeceira da pista, dando o motor e não soltando o freio, por que ele está fazendo aquilo? Eu tenho que saber esses detalhes. Então, é muito superficial a formação de vocês. Por isso que eu, né, sonhei com a voar e realizei. Não sei como, gente. Não sei como a voar foi realizada, né? É o universo mesmo, conspirando. E o Cheque ANAC, essa bandeira do Cheque ANAC que eu levantei aí no Brasil, por quê? Por ver isso e por ver essas deficiências na prática, né? Na prática. Então, é isso que eu não quero que vocês sofram. Na prática, essa dor no estômago, essa dor de cabeça, dor de barriga, por conta de uma prova que vocês já tinham que ter conhecimento, proficiência e rasgar ela na hora da entrevista ou do Cheque ANAC propriamente dito. Exatamente. E foi isso que eu aprendi. A maior lição que eu aprendi com o seu projeto do Cheque ANAC, André, é que realmente não tem limite para o nosso conhecimento. Não há limite. Não há limite. E a gente pode sempre ir além. Foi o maior aprendizado que eu tive, não só dos conhecimentos técnicos, porque o comissário de voo em todo, ele não só nós temos não só de ter o conhecimento técnico, mas também temos que ter o conhecimento de lidar com pessoas, o atendimento ao cliente, ter a inteligência emocional de estar ali e não deixar certas coisas afetarem o nosso emocional, né? Saber controlar. Eu trabalho também em sala de aula, no presencial, e eu trabalho também no Cheque ANAC. Como que eu trabalho esse emocional dos meus alunos? Realmente mexendo com o emocional de vocês. Realmente contrariando vocês. Né? Realmente mandando mensagens no grupo que cutuca. Né? Que para quem tem o sentimento, o couro liso, vai sentir e vai me odiar pro resto da vida, né? Mas aí, não é fácil. Mas aí o que eu falo? Primeiro, quem ama educa, né? Quem ama educa. Mãe boa é aquela mãe brava. Então eu tenho essa primícia na minha vida, né? E outra coisa, não existe um bom profissional se na frente dele não existir um bom ser humano. Com certeza. E é isso que você falou aí. É isso que você falou aí, né? Um ser humano que sente com os olhos, um ser humano que sorri com os olhos, que
que se expressa verdadeiramente falando, que nas costas não sai resmungando, que entende, né, qual que é a necessidade de uma chamada de atenção às vezes, que é para o seu bem, não é para o seu mal, né? Porque quem não nos chama atenção quer ver a gente afundar. É isso né? mesmo. É isso Quem mesmo. E você, não- eu fui a levando minha- tanta que eu fui melhorando, né? Foi tanta crise, tá faltando alguma coisa, tá faltando alguma coisa. E aí eu fui pensando. Aí quando eu recebi aquele joia de você, aquela figurinha, eu ficava tão feliz, que quando a André me dava um ok, assim, da resposta perfeita, eu falei, gente, eu ganhei meu dia. Eu ganhei meu dia, porque realmente eu pesquisava, e eu falei que eu sei o nível de detalhe que ela procura, então isso me fez melhor. E quando eu mandei, eu fui melhorando ao longo do caminho, e isso, quando eu recebi aquele joia, o seu primeiro joia, de, tipo, não tem correção, eu falei, não acredito, nossa, mas não era só um muito joinha, eu falava, gratidão. né? Parabéns, por orgulho, que delícia, não era? Eu sempre mandava uns inputs também, né? Sempre, 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 sempre. E foi assim, e aí, quando eu fui fazer o cheque, né? Aí eu fiz o cheque. E a experiência do cheque é incrível. Eu estava Incrível. muito nervosa. Eu estava muito nervosa no início. Mas eu vi que eu sabia, porque eu estudei. Eu lembro muito bem quando a gente fez o cheque, o Scott estava assistindo junto. E ele, nossa, Cris, ele mandou mensagem depois, meu Deus, você estudou mesmo? Eu falei, estudei muito, estudei muito. Porque eu sabia que ia ser difícil, a gente tem a FAQ, né, que tem todos aqueles detalhes, é mais aquela áreazinha ali de outra Itens pergunta que pode adicionais. parecer que não sabe nada, não sabe qual é, o checador pode escolher qualquer coisa ali, e a gente tem que saber, né? Então, o cheque em si, eu comecei muito nervosa, mas ao longo do cheque eu fui vendo que não é esse bicho de sete cabeças, uma preparação que eu tive. E foi muito gratificante o cheque que eu fiz com você. Até hoje tem coisas que eu nunca vou esquecer, né? Os procedimentos, é muito importante que a gente saiba o nível de procedimento que o comissário tem que saber. É tudo procedimento, é tudo passo a passo, né? E Então, o seu briefing de janela de emergência? Você lembra dele? foi Você lembra do seu briefing de janela de emergência? O briefing que você me briefing de mandou? janela de emergência? Lembra? Tem que Você me explicar para o Você me mandou um áudio passageiro. fazendo o briefing. E aí eu falava assim, Sim, eu não exatamente. quero que você me explica, eu quero que você fale comigo como se eu fosse a passageira, Passageiro. faça um briefing de emergência comigo. Eu não quero que você me explique. Lembra? Lembro, isso foi Você mandou para incrível. mim os Porque o trocentos Boeing é áudios. uma. Nossa, essa foi uma que lascou mesmo. Porque o Boeing é de uma maneira que eu fui pesquisar no Airbus. Foi isso a diferença. Que o seu era do Boeing. E É, o que eu fiz foi o do Airbus, que era puxar para fora. E no do Boeing é puxa a para alavanca de cima dentro. e baixo Aperta para para cima dentro, e puxa para depois dentro. joga do intradós para extradós. Então, assim, é muito, muito incrível os detalhes que a gente aprende e que eu aprendi com você, né, que vão durar para sempre. Que vão durar para sempre mesmo. Eu fico muito feliz, Cris, muito feliz mesmo, né? Na torcida de você me procurar futuramente para te ajudar no seu cheque verdadeiro, né? Pode ter certeza que quando você tiver com seu cheque marcado, você fala, Andréia, precisa da sua ajuda e nós duas vamos fazer um ao vivo assim, ó, e vamos varar a noite estudando para o seu cheque ANAC, tá? Com Então, assim, eu queria te certeza. agradecer muito por ter confiado no meu trabalho, né? Eu que agradeço.
te dizer que você pode colocar no seu currículo, né? Aprovada em simulado, cheque ANAC, comissária André Mesquita, voar Escola de Aviação Civil. Isso é curricular, isso vai para o seu currículo, entende? Você vai mostrar para a empresa que você já está com o último passo do treinamento da empresa feito. Então, coloque no seu currículo. Desde que a hora que o checador pegar o seu currículo, fazer assim, cheque ANAC? Simulado cheque ANAC? Ah, é um projeto que eu fiz da Escola Voar, onde a gente se prepara para o cheque ANAC. Você fez cheque ANAC? Fiz. Fui aprovada. Eu tenho a ficha. Ah, posso te fazer uma pergunta de cheque ANAC? Você vai responder assim, pode, desde que seja do Boeing, porque do Embraer eu ainda não tenho a proficiência técnica do Embraer. Ainda. Né? Se você estiver na Azul, você vai voar Embraer. Então, esteja preparada para uma pergunta de cheque ANAC, uma vez que você deu a informação que você já foi aprovada no cheque ANAC. Né? Então, para todo mundo que colocar no currículo, que fez o cheque ANAC comigo, né? Esteja preparado para quê? Para que o examinador faça uma pergunta. Ok? E aí, na oportunidade, eu te entrego a sua FAQ, preenchida, bonitinha, assinada e com os meus comentários. Caso a empresa precise de uma comprovação de um certificado, você vai ter a sua FAQ preenchida por mim e assinada. Tá bom? Então, Tá bom. muito obrigada. Quer falar mais alguma coisa aí para o pessoal, para eu chamar o Scott de volta? Eu só queria falar para todo mundo que participem desse projeto. É um projeto inovador, é um projeto pioneiro no Brasil, é um projeto que é necessário, que é muito importante, porque realmente a profissão de comissário é muito além daquilo que a gente pensa, é muita responsabilidade, é muito estudo, é muita preparação, e isso já tira um certo peso depois que a gente já entra e passa por todo o processo. Eu fiz um processo, né? Na verdade, fui chamada para 2 processos seletivos antes da pandemia. Fiz o processo seletivo, fui até a presencial e lá eles falaram, né, que a gente, só por ser aprovado, não é que a gente vai começar a voar, não. A gente ainda vai treinar e ainda vai passar por muitas provas. E muitos ficam no meio do caminho, viu, amiga? Exatamente. E aí eu falo pro pessoal, gente, entrou para uma turma numa companhia aérea, percebeu que Joãozinho não tá mais indo no curso, não pergunte pro instrutor, cadê o Joãozinho? Por que o Joãozinho não tá vindo? O Joãozinho foi cortado. Durante o treinamento, muitos colegas são cortados por falta de proficiência técnica nas provas e também por comportamento. E, por último, também são cortados, às vezes, se não passam no cheque ANAC. Então, aqui a gente está dando para vocês as informações de bandeja. Cabe cada um de vocês fazer a parte para se tornar o melhor profissional que vocês podem se tornar, tá? A informação está aí toda para vocês. Quem dera que eu tivesse um Scott na minha época. Na verdade, e uma Andréa também, gente, é sério. Façam, porque é uma coisa que vai expandir a mente de vocês, né? Eu vi a live de vocês com o Panda e ele fala da importância da gente ler, da gente sair das redes sociais e Sim. parar de ficar vendo o glamour das fotos e realmente sentar e estudar. Porque é isso que vai fazer a gente chegar lá, é isso que a gente vai fazer a gente tirar aquela foto depois, né? Exatamente. Ou antes, a gente tem que sentar e estudar, porque é muita coisa que a gente não sabe. Então, foi uma experiência incrível. Eu recomendo a todos que façam, porque vai abrir os olhos de todo mundo para entenderem o quanto é a responsabilidade de um comissário de voo.
E foi Muito bom. incrível. E eu agradeço você de coração, André. Obrigada mesmo. E vou ficar Já te está no esperando meu currículo, na oportunidade que com você certeza. vier aqui em Belo Horizonte, ir lá conhecer voar, e aí a gente repetir esse cheque ao vivo Uma é, cápsula, vamos lá. lá no Mocap, né? Que aí você vai estar vivenciando aqueles equipamentos todos que a gente está vendo nas aulas da Uniscott, né? É, E pegando e realmente fazendo a diferença na sua formação. É outra coisa, a prática, né? A pegada é outra coisa. Então, muito obrigada. Vou agora dar a palavra para o Scott, a gente vai seguir aqui na live. Fique com a gente, tá? E precisando de obrigada. qualquer coisa, estou à sua disposição, é só me acionar, tá bom? Você Beijo, também, querida. Obrigada. com Beijo, Deus, fica com tá? Deus. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. O Scott volta comigo. Cadê o Scott? Gente, sensacional, não é? Eu sou suspeita para falar desse treinamento, mas ela que não foi aluna voar, né? Ter esse carinho todo com a gente e com esse treinamento é muito gostoso, é muito gratificante, né, Scott? Voltei, voltei. Olha aí, tá Voltou. da Cris aqui. Cris, saudade de você, amiga. Parabéns aí mais uma vez. E ela falou com muita propriedade, né? Eu tava no dia que você tava fazendo o cheque ao vivo com ela. Eu acompanhei um pouco dos bastidores. Realmente ela tava muito nervosa. Mas depois eu até acompanhei, né? E comentei com a minha esposa, Bárbara, que parecia que ela tinha saído de um treinamento. Que apesar de algumas falhinhas que Sim, ela teve, até porque entendendo que ela não fez um treinamento dentro de uma sala de aula, ela não fez a visitação na aeronave, né? Ela não manuseou os equipamentos, os foi equipamentos. inteiramente teórico e só com a base da pesquisa dela, podemos dizer que ela foi 100%. Ela foi muito, muito, Oi? muito bem, né? Mais do que muita gente que vai fazer check-in contratado de companhia aérea, vou dizer para você. Muito. Exatamente. Então, Cris, está de parabéns, continua na pegada. Eu sei que você está em vários projetos aí também, mas logo, logo sua oportunidade chega, né? Bateu só na trave até agora e vai acontecer. Eu queria que a galera agora escrevesse para a gente quem é que está com a gente aí desde quarta-feira, quem é que está aí na sua sexta live. Escreve aí para a gente. Amanhã tem surpresa para todo mundo, meio-dia e depois às 9 da noite. Tem uma coisa bem legal para vocês. Pode acreditar que vocês vão ser surpreendidos. A gente já falou de tudo aqui, a gente já mostrou a FAQ, já explicou a ideia do projeto, a gente já falou a importância de como é a documentação, como funciona, né? A FAQ rodar dentro da companhia aérea, a importância dos documentos que o cara tem que ter isso no site da ANAC. Um monte de gente, depois que eu falei isso ontem de manhã, desesperada porque a página da ANAC não está atualizada. Então, na verdade, a live da manhã, ela não é um repeteco da noite. Pelo contrário, o que a gente está falando de manhã está falando outras coisas à noite. Então, eu sugiro que vocês assistam todas. Pega o domingão, vai dar mais ou menos umas 4 horas, 5 horas de live. Assiste tudo, tá tudo salvo no IGTV. Desce o dedo nesse coraçãozinho aí, porque, como diz um amigo meu, esse é o pagamento, né? O mínimo que vocês podem pagar pra gente é dar um coraçãozinho pra gente fazer essa live aparecer para mais gente. E nós já passamos aqui, nós praticamente já enchemos um ATR aqui de tanta gente assistindo. Isso é muito bom. Eu prometi, André, de manhã, que eu ia trazer o manualzinho que eles estudam no curso de comissário, né? Pensa! Deles, né? Um deles. Se eles entrarem numa companhia aérea que tem 3 tipos de avião, eles vão ter 2 desse aqui, né? Exatamente. Um só tem um desse Fora aqui. o MGO, fora o SOP. Isso aqui, ou seja, mais um desse tamanho, né? Pessoal, literalmente, isso aqui é uma resma de folha de papel A4, encadernada, né? Pela metade, aonde aqui dentro são todos conteúdos que você vai ser literalmente obrigado a estudar tudo isso no período de 40, 45 dias de treinamento. Cada uma das cores aqui tem uma importância. Para quem é aluno em Scott, eu fiz uma aula explicando exatamente passo a passo sobre esse manual. Agora o manual pode ser aberto, né? Porque a empresa não existe mais. Esse aqui é da época da Avianca. Então, cada uma das cores tem um significado e vocês vão ter um período.
nada mais do que o Cheque ANAC é preparar vocês para isso aqui, ó. Para Então, esse momento. a pergunta é, por que que eu não posso estudar isso antes? Inclusive, aluno do Uniscott tem acesso a esse manual aqui. Está lá dentro do Uniscott esse manual aqui, para todo mundo poder fazer o download, né? E poder já começar a estudar, né? Um pouco sobre aquilo que vai chegar lá na frente, na hora da vaga deles. Então, só não estuda quem não quer, o resto arruma desculpa, é a geração, muitas vezes, do mimimi, que fica reclamando, que fica chorando, que desiste sim no meio do caminho, não é para todo No mundo, primeiro, não. não tem vaga para todo mundo, não cabe todo mundo na aviação, é só para quem realmente tem bala na agulha, para não falar outra coisa, né? E tem que ser muito forte, muito persistente, muito corajoso, vai levar muita paulada, muita pedrada. Me perguntaram hoje, Andréia, hoje me perguntaram, até coloquei um post que o avião é da sua escola da Voar, não sei se você viu ainda, coloquei uma foto que eu fiz lá na sua escola. Perguntaram por que eu não paro de criar coisas, por que eu não paro de postar coisas. São 10, 15 posts por dia, são lives, são filmes no YouTube, é material, é criação. Por quê? Porque eu sou imparável, como a Andréia é imparável. Porque além dos nossos negócios pessoais, além das nossas empresas, existe uma coisa dentro da gente, por isso que a gente juntou, né? Por isso que a gente se uniu, né? Como eu digo, Deus cria o diabo junta, né? Porque a gente é imparável, nada vai fazer a gente parar com a nossa missão de fazer profissionais melhores. Nada vai fazer a gente fazer menos do que a gente tem capacidade de fazer. Não é crise, não é Covid, não é falta de dinheiro, não é nada. Por quê? Porque isso é além da nossa missão. Está muito acima disso. Tanto eu com as minhas coisas, André com as dela, e quando a gente junta, a gente fica muito mais forte. Por isso que a gente decidiu fazer essa semana Cheque ANAC. É a primeira semana Cheque ANAC do Brasil. Mais uma vez a gente está inovando, fazendo a diferença. Sim. Amanhã vai ter uma novidade também, que é a primeira vez que vai sair no Brasil. Nunca teve isso que a gente vai soltar amanhã, da forma que a gente vai soltar. Então, a pergunta é, por que eu não venho atrás disso, né? Por que realmente eu não me jogo de cabeça nas oportunidades? O que está faltando, né? Porque, assim, ferramenta tem, ferramenta é dado. Olha lá, não está sendo cobrado nada para vocês estarem aqui. Nós estamos aqui durante 4 manhãs, são 2 horas de dedicação, 4 noites, são mais 4 horas, são 6 horas de dedicação que a gente podia estar com as nossas famílias. Minha esposa está no cômodo do lado, seu marido, seu filho está aí na sala do lado. Nós podíamos estar com eles. Que força maior é essa que faz a gente deixar eles de lado para estar aqui ajudando eles em plena sexta-feira à noite? Aí que tá. Isso é a missão, isso é o propósito. Vontade. Exatamente. Eu li uma frase de Einstein que diz assim: o impossível ele só existe quando alguém prova que é possível, né? Então é bem parecido com uma frase que eu carrego desde quando eu fui tirar carteira de motorista, né? Eu tive uma irmã que tinha pouco estudo, né? Meus irmãos não tiveram oportunidade de estudar. E aí essa minha irmã tirou a carteira. Aí eu pensei assim, se ela consegue, eu também consigo. Então foi a primeira vez que eu pensei isso na minha vida. E aí eu penso assim, para tudo, eu falo, se existe um comissário voando, eu também consigo. O que me impede? Nada. O que muda é a praticidade, né? O treinamento. Então, por exemplo, um pedreiro hoje, ele coloca um azulejo, um piso, de repente, com maestria. Fica perfeito. Se eu for fazer o meu primeiro azulejo, talvez vai ficar um pouquinho torto, mas eu vou dar conta de colocar. Se eu fizer 10 casas, na 10ª casa vai estar muito melhor do que a primeira casa. Muito melhor. Então, isso tem a ver com continuidade. Técnica. Só que as pessoas desistem no meio do caminho. Esse é o Exatamente. problema. Por que as pessoas desistem no meio do caminho? O que faz ela não ter coragem de continuar? Porque é óbvio, quanto mais ela treina, melhor ela vai ficar. Ninguém fica pior de treinamento. Sim. Sim, maravilha, exatamente. Estou ansioso para chegar logo amanhã para contar para eles a novidade. Eu também.
Será que a gente conta hoje? Acho que não, né? Deixa para amanhã. E vai fazer o que amanhã? Verdade. Então a gente vai contar só amanhã. Meio-dia, todo mundo é sábado, não tem desculpa. Meio-dia, todo mundo aqui de novo. E amanhã à noite, 9 da noite, todo mundo aqui de novo. Amanhã, a gente falou que ia ser hoje, mas vai ser amanhã. A gente vai chamar umas pessoinhas aqui pra gente fazer umas perguntinhas ao vivo, né, André? Uai, se você quiser amanhã, pode ser amanhã. Ou então, Vamos chamar se tiver alguém algum agora? corajoso, falar assim, ó, chama eu, chama Vamos eu, chamar chama alguém eu. agora? Quem é que tem Será que tem coragem algum agora? Quem tem corajoso? coragem agora de falar assim, chama eu, que eu saio da live, a Andréia entra e faz uma pergunta de Check-a-Nack aqui para vocês buscar responder. Quem é que tem coragem? Escreve aí. Ixi, Vamos lá. Escreve aí. dá-lhe Chama uma, eu. dou-lhe Chama duas. Escreve aí, chama Olha eu que eu só, saio aqui agora. valendo uma vaga na companhia aérea, chama eu. Olha. Eu estava Tô assistindo brincando. uma live agora do presidente da Nela, e agora, enquanto a galera toma coragem para escrever o Chama Eu, eu estava assistindo uma live do presidente da Nela e eles estão montando uma empresa regional muito redondinha, viu, Andréia? Vai sair uma empresa regional muito bacaninha. Se o projeto todo acontecer da forma que ele está pensando, já tem a Nela Travel, que vai ter as agências de viagem, já abriu a Nela Cargo, protocolou a Nela Cargo com um 737 para só trabalhar como cargueiro, base São José dos Campos. Então vai distribuir via rodovia Dutra, São Paulo, Rio de Janeiro, cargas, né? Que legal. Então, assim, já vai ter várias operações aí, vai gerar muito emprego. Brincando. Ela vai sair de cara com 300 funcionários no primeiro semestre do ano que vem. Então, galera, mesmo que a gente não tenha, que eu acredito que vai ter, as grandes, nós temos de cara quase 1.000 vagas entre a Nela e Itapemirim no primeiro semestre. E eu arrisco dizer que do jeito que as empresas estão enchendo, eu tive agora em Maringá, passei por Campinas ontem, o aeroporto de Campinas, só eu contei, das 16 horas até as 23, 58 voos da Azul. Né? Lotados. Da Azul. Então, lotados, voos todos entupidos. A gente que voa de benefício vai ali na raspinha do tacho. Na massa. Então, assim, 80% dos voos já estão retomados, Azul, Gol e Latam. Vai virar o janeiro, fevereiro, vai voltar ao normal. E as empresas vão precisar contratar. Então, para a galera ficar esperta, eu acredito, aí quem está falando é Scott, que a partir de março ou abril vai pintar a vaga de comissário. Opinião minha. Né? Eu acho. Agora, vai pintar para quem? Para quem está preparado, para quem está estudando, para quem está se desenvolvendo, né? Porque vai ter um monte de gente que vai fazer seleção e vai quebrar a cara. Como sempre, não vai mudar nada. Eu estou há 12 anos no mercado, há 12 anos fazendo treinamento, preparando pessoas, e há 12 anos eu encontro as pessoas pecando da mesma forma. Sabe o que muda, Andréia? Muda só o CPF. Só o CPF. Há 12 anos as pessoas cometem as mesmas falhas. Deixam para se preparar em cima da hora. E sabe o que eu digo para essas pessoas? Que se lasque. Que se lasque. Por quê? Porque não adianta. A gente bate, fala, ensina, e a galera não acorda. Então, na boa, na minha vida não muda nada. Na sua vida também não muda nada. Você tem uma escola para tocar, eu tenho uma empresa para tocar. Não muda nada se entrar 10, se entrar 100, se entrar 1.000. Não faz a diferença. Agora, para eles que querem essa área, o que precisa é exatamente isso. Olha aí a Lianca dando parabéns para a gente. Você também faz parte disso, Lianca. Você esteve comigo várias vezes nos cursos de banco e seleção, né? Em São Paulo. Inclusive, eu lembro uma vez que ela e eu, para 2 alunos. Ou seja, era 2 instrutores com 2 alunos durante 8 horas numa salinha, dando um treinamento como se estivesse para 40 pessoas. Só que era praticamente particular. Era um casal de namorados. Então, assim, para a gente não tem tempo ruim. Não é a quantidade, e sim a qualidade. Por isso que a gente está aqui. Né? Não é todo mundo que vai aceitar o projeto de amanhã. Não tem vaga para todo mundo que a gente vai propor para eles amanhã. Não tem lugar para todo mundo que a gente vai colocar para eles amanhã. Então, vai o quê? Só quem realmente precisar. Só os fortes. Só quem tem coragem.
Exatamente isso. Alguém falou aí, chama eu, enquanto eu fiquei falando aqui, não? Ninguém, meu amigo. Não acredito, esse povo é frouxo demais. Ô, meu amigo, faz isso não. Eles vão lavar sua cara depois que eles fizeram o treinamento comigo, tá? Ah, então tá bom. Então tá bom. Deixa pra lá, então. Deixa que a gente vai treinar eles primeiro. Aí Então, na live eles vão poder falar assim, Scott, esfreguei na sua cara. isso, eu quero mais é que esfregue na minha cara mesmo. Esfregue na minha cara mesmo que a Andréia aprovou. Que eu já vou cantar a bola aqui, ó. Vou fazer um desafio. Não tinha nem pensado nisso. Tinha combinado nada com você. Quem for aprovado no seu projeto de cheque ANAC, quem for aprovado no seu projeto de cheque ANAC, daqui até março, olha lá, tô dando um período, hein? Daqui até março, praticamente 4 meses e meio, já ganhou um Banco Seleção Plus completo, gratuito, presencial, em qualquer cidade no Brasil. Esse é o meu prêmio para quem você falar, Scott, pode dar para fulano, Beltrano e Ciclano. Beleza? Beleza, combinado. Lembrando que não é só spoiler para amanhã, hein? Não é só o treinamento. Vale ser checado. Isso, não é treinamento. Tem que ser checado, ela vai mandar a cópia da ficha avaliada, assinada por ela. É o Vale Ingresso. Isso aí vai ser o Vale Ingresso para entrar no Banco Seleção Plus. Tem E problema não. aqui, você vai dar a palhinha que você deu hoje de manhã pro pessoal? Vamos, claro que vamos. Até porque tem gente que está perdido aí, não sabe, né? É o seguinte, de manhã cedo, escreve aí, quem estava de manhã, fala, eu estava de manhã, e quem chegou agora à noite, fala, cheguei agora. Escreve aí que a gente vai fazer nossa palhinha, que a gente ainda tem uns minutinhos ainda. Vamos lá. Que é o seguinte, é live de 1 hora. Quem aproveitou, aproveitou. Olha lá. Ficha do Cheque ANAC. Quem não tem ainda a ficha do Cheque ANAC, é só pedir no nosso WhatsApp que a gente manda essa ficha para vocês. Vamos lá. E hoje de manhã, ao meio-dia, a gente fez uma simulação. Então, a Andréia, ela trouxe uma pergunta do Cheque ANAC, ela escolheu um dos itens do Cheque ANAC, fez a pergunta, eu devolvi a pergunta para ela e ela respondeu como se fosse uma aluna sendo checada. A gente vai fazer a mesma coisa para que vocês tenham a ideia do que é uma resposta correta, do que é uma resposta assertiva, coerente. Igual quando eu dou aula de pergunta de RH. O pessoal vem com essas perguntas meio mole para mim que não funciona. Uma boa resposta de RH tem que durar 2, 3 minutos. Tem que ter coerência, tem que ter conectividade de ideia, tem que trazer uma linha de raciocínio. E a pergunta técnica é a mesma coisa. Então vamos fazer a mesma, André. Vamos fazer a mesma para a gente poder... Ou vamos fazer outra? Vamos fazer outra. Vamos fazer de combate ao fogo? Vamos fazer outra, né? Mesmo porque quem tava de manhã já pegou uma e vai pegar duas. Bora dar 2 spoilers, então. A gente já vai ter 2 respostas prontas do manual do Cheque ANAC, né? Exatamente. Então eu vou de novo. Combate ao fogo do Valete. Ah, essa é fácil. É Essa é mole. Essa teria que ensinar na aula. Eu gosto das que não são passadas na aula. Ah, então tá bom. Vamos lá. Ficou doido. Escolhe uma pergunta aí. Vamos falar. Quem quer essa ficha, só pedir no WhatsApp, tá bom? Pede no meu WhatsApp, o nome da André, que a gente manda para vocês. Tá, vamos falar de Pilot Capacitation? Beleza, vou fazer a pergunta para você então. Então, lembrando que tem toda a preparação, você dormiu à tarde, tá descansado, tomou café, comeu, chegou lá meia-noite no hangar, e eu pergunto para você, comissário Andréia, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem, Scott? Tudo bem. Seja muito bem-vindo ao seu cheque ANAC. Eu fui examinador credenciado, indicado para fazer seu cheque. Nosso cheque inicial tem duração mínima de 1h30. Você está bem, se alimentou, foi ao toalete, tomou água, está pronto emocionalmente para começar seu cheque agora? Sim, perfeitamente bem. Tem problema. Você tem consciência que um momento que a gente começa seu cheque, ele não pode ser interrompido até o término? Tenho. Ok, então tá bom. Vamos lá. Vamos começar o nosso cheque ANAC. Você me acompanha, a gente vai entrar na aeronave agora. Já fizemos todo o briefing, né, com a equipe toda. E agora a gente vai lá para dentro da cabine. E eu quero que você demonstre, literalmente. Eu vou sentar de acordo com o que você vai me instruir. Você vai me explicar todo o processo de Pilot Capacitation.
inclusive demonstrando em mim, explicando os detalhes. A partir de agora, tá com você. Tá. Então, eu estou na aeronave, um dos pilotos... Para. Segura aí. Agora eu quero fazer aquela perguntinha que eu fiz de manhã cedo. Você que está nos ouvindo aí, saberia responder com maestria essa pergunta? Escreve aí, eu sim. Ou se não, escreve o famoso, tô lascado. Escreve, É verdade, foi ótimo de manhã. Tô lascado. Escreve aqui, de manhã cedo só saiu tô lascado, né? E se você não sabe Vamos qual lá. foi a pergunta da manhã, vai lá assistir a live no IGTV depois que você vai ver qual foi a pergunta. Quem souber responder a respeito de Pilot Incapacitation. Tem gente que vai perguntar que não sabe nem o que é. Dona Lianca, a senhora é café com leite, que a senhora já fez com 50 anos de comissária, você já fez 25 cheque ANAC na sua vida. Então, você não vale. Comissária Lianca da Latam, com 20 anos, 22 anos já de voo. Essa criatura já fez mais cheque ANAC do que todos nós juntos. Nossa, meu sonho. Tô lascado. Vamos lá. Fala pra gente, Andréia. Explica esse procedimento pra gente. E depois no final, a gente fala por que eles não aprenderam isso na escola de aviação. Tá. Pilot Capacitation é um momento onde um dos pilotos estão incapacitados por algum motivo de saúde, né? Aí, nesse momento, o que está apto, né? O que assumiu o voo, ele vai chamar o comissário, normalmente é o comissário-chefe, que vai atender esse momento. O comissário-chefe vai chegar lá na cabine, o piloto vai informar para ele o que está acontecendo, que o colega está desmaiado e que já solicitou um pouso de emergência no aeroporto mais próximo, em tantos minutos, e que eu preciso prestar os primeiros socorros para o colega, né? Primeiramente, eu tenho que colocar o oxigênio no comandante, vamos imaginar que é o comandante, tá? Eu tenho que tirar a máscara do oxigênio do console lateral esquerdo do comandante, a máscara ela vai abrir, eu vou ter que colocar ela na posição de emergência, porque nessa posição de emergência é oxigênio contínuo e não oxigênio sob demanda. Eu tenho que entender que o meu comandante ele pode não estar inspirando, e uma vez não inspirando, ele não libera o oxigênio sob demanda da máscara. Por isso que eu coloco ela na posição de emergência. Coloquei ela na posição de emergência, vou pegar a cadeira do comandante, né? Vou puxar ela para trás e lateralizar ela para o lado esquerdo, no caso. A cadeira ela faz um L, tá? Ela vem para trás e para o lado esquerdo do comandante, do copiloto. Ela vai para trás e do lado direito do copiloto. Vou colocar ela lateralizada totalmente. Aqui é ao vivo e a cores, a gente faz até a cadeira aqui. Tá vendo que eu tô fazendo até a cadeira aqui, né? Tô vendo. Lateralizei a cadeira, o comandante já está com o oxigênio. Eu vou tirar os pés deles do comando, dos pedais. Tirei os pés do pedais, vou pegar as mãos, vou cruzar, vou passar o cinto 4 pontas, né, segurando os braços, porque se ele vier a ter alguns espasmos, nem os pés vai bater nos pedais e nem as mãos vão bater nos comandos. De preferência, lateralizar a cabeça, porque se ele vier a vomitar alguma coisa também, o vômito não vai em cima do console. Aí pra gente agora. Volta aí, Andréia. Deu uma travadinha quando você falou do vômito em cima do console. Aí, né, a gente lateraliza a cabeça para evitar que o vômito, caso ele venha vomitar, vá em cima dos equipamentos ali, do painel central ali dos pilotos. E a gente vai lá fora, vê se tem um médico a bordo. E aí vai depender da empresa. Tem empresa que, no treinamento, pede para que a gente mantenha o piloto na cabine, e tem empresa que nos ensina e nos orienta a retirar ele da cabine para poder fazer os primeiros socorros fora da cabine. Então, nesse momento, tirar ou não tirar
vai ser de acordo com a orientação de cada empresa. E aí eu vou perguntar para o copiloto se ele precisa de mais algum auxílio, se ele precisa de mais alguma coisa e quanto tempo a gente tem até o pouso para eu preparar a minha cabine para o pouso, para a gente pousar e o comandante ser socorrido em solo. Maravilha. Então, olha lá, o exemplo que nós fizemos. Eu, como examinador credenciado, que sou desde 2015, fiz a minha formação, passei na ANAC direitinho, tenho minha certificação, né? Já mostrei meu certificado, várias lives aí para o pessoal. E aí eu acabei de fazer uma pergunta para nossa examinanda, né? Comissária em formação inicial. No momento que ela respondeu isso, eu, como examinador, posso aceitar essa resposta e pegar a ficha ANAC e colocar um CF, que significa conforme, ou eu posso esmiuçar um pouco mais ainda essa pergunta. Eu posso fazer essa pergunta derivar para uma outra resposta. Então, vamos fazer esse exemplo aqui para depois a gente finalizar a nossa live. Andréia, entendendo que você tirou esse comandante da poltrona, levou ele para a galley, se a aeronave tem cortina, você fechou a cortina, ele está na galley dianteiro, está fazendo inclusive procedimento de RCP nesse comandante, não tem médico a bordo e o copiloto informa que o avião vai pousar. O que eu faço com o corpo desse comandante que está solto ali na galley? Você continua fazendo RCP nesse comandante, nesse passageiro, ou na hora do pouso você abandona ele e assume sua estação de trabalho? Explique para mim por quê. Então, Scott, a partir do momento que eu tenho qualquer pessoa em parada cardiorrespiratória, eu não posso deixar de fazer a massagem, né, até que o socorro especializado chegue. Porém, eu tenho a minha responsabilidade com mais 200 passageiros a bordo, né, na hora desse pouso. Então, eu não posso privar a segurança de uma pessoa em detrimento da segurança de mais 200. Então, o que eu tenho que fazer nesse momento é deixar de fazer a massagem cardíaca pelo menor tempo possível, né? Então, quanto mais tempo ele ficar sem oxigênio cerebral, maiores são os danos, né? Cerebrais que ele venha a ter se ele sobreviver. Então, o que eu faço? Se eu tiver com outro colega na frente, o colega vai se sentar, vai se amarrar na estação de comissário dele e eu vou ficar com esse comandante próximo à minha estação, né? O mais próximo que eu puder da parede ali do toalete. Normalmente tem um toalete, do anteparo do toalete. Então, eu vou colocar ele ali e vou pedir para o colega, a hora vem para pouso, tripulação preparar para pouso, eu estou lá na massagem sozinha, e a hora que o meu colega me der a informação que ele sentado pelo visorzinho da porta já está avistando a copa das árvores, ou os prédios, ou, né, sentado ele já está vendo as construções no solo, ele vai me avisar. Em segundo já vai tocar o solo. Isso, ele vai me avisar, eu vou virar esse passageiro, essa pessoa, na posição de descanso, de frente para o anteparo do toalete, debaixo da minha estação, vou puxar o meu assento, vou sentar rapidinho, me colocar o cinto e preparar para o pouso. Se durante o pouso não acontecer nenhuma emergência, hora que desacelerar, o motor desacelerou, já freou, está taxiando, eu me solto, desviro a pessoa e continuo fazendo a massagem até a entrada dos paramédicos. Perfeito. Isso tudo está dentro do manual. Isso tudo está dentro dos procedimentos que você vai aprender no projeto Check ANAC. Pode ter certeza disso. Então, agora escreve aí pra gente. Se você hoje está apto a dar uma resposta dessa, e se não, escreve, continuo lascado até que você estude e se prepare, porque é o mínimo que se espera que você tenha uma resposta dessa pronta para ir assumir um posto de trabalho. Pessoal, não esperem que a empresa aérea te ensine tudo isso. A empresa aérea não tem tempo para ensinar tudo isso. Um treinamento de emergência numa companhia aérea dura 8 horas. Um treinamento de combate ao fogo, muitas vezes, dura 4 horas. Um treinamento de primeiros socorros numa companhia aérea dura 12 horas. Para ver tudo isso. Tudo isso. Ensinar essas respostas nunca.
Se você, nenhum instrutor na sala de aula vai te ensinar a dar essa resposta com essa qualidade. Você vai ter que aprender a formular sozinho, sob pressão. O teu emprego está em jogo. Se você não passar no Checkanac, você pode ir para a rua. Então, a pergunta é, o que eu faço agora? Eu me dedico a me preparar com tempo, com calma e com estudo. Se você pegar essa ficha do Checkanac, que tem mais de quase 60 itens, e todo dia você desenvolver uma resposta, em 2 meses você tem um Checkanac pronto. O que vai ajustar depois quando você entrar numa companhia aérea, que aí tem os abutres de plantão, vai falar assim, mas se você aprender uma coisa, depois vai mudar. Não vai mudar. Você vai apenas ajustar o procedimento. Adaptar coisas muito pequenininhas. Muitos detalhes. Então, deu para ter uma ideia do que é uma resposta boa de Checkanac. Nesse momento agora o examinador fala assim, ok. Nessa brincadeira ela já respondeu inclusive uma outra pergunta, que era o item lá do RCP. Eu já marco inclusive conforme e passo para o próximo. Vocês perceberam que uma resposta demorou quase 5 minutos. Imagine fazer várias. Então, eu quero todo mundo de novo aqui amanhã, meio-dia, 9 da noite. Serão lives diferentes, a gente não vai fazer repeteco. Nenhuma delas está sendo repeteco. Impossível a gente fazer repeteco, porque a gente não tem nada programado. A gente vai fazendo conforme a nossa demanda, experiência, o que vai dando na cabeça, né? Então, galera, assista amanhã meio-dia, assista amanhã às 9 da noite e se preparem porque a gente vai trazer para vocês. André, mais uma vez, só tenho que te agradecer por ser maluca, igual a eu. Eu sempre acho uns malucos no caminho, né? Por ser tão doida quanto eu, né? Nessa parceria que já vai quase 10 anos, né? 10 anos. E vamos arregaçar esse povo, vamos bater neles, até eles aprender. Como eu digo, bater com gato morto até miar. E o que eu quero deixar claro para eles, Scott, que a gente está aqui sempre buscando nos aperfeiçoar para melhorá-los cada vez mais, né? Então, que a gente não faz as coisas aqui, como diz, leigos, não, né? Acho que com muito profissionalismo e se for para ser amador, eu prefiro não fazer. E se for para andar com pessoas amadoras, eu prefiro andar sozinha. Então, vocês têm aí Scott, vocês têm Sasha, vocês têm os parceiros do Scott para se tornarem os melhores. Aproveitem, suguem, pegue uma esponja, põe no corpo de vocês e suga da gente o que vocês puderem sugar. Pode ter certeza que só vai acrescentar na vida de vocês. É isso que a gente quer, que vocês voem alto. Maravilha. E sabe o que é mais legal? Que lá dentro da Uniscott já tem quase 7 aulas suas lá dentro, explicando todos esses procedimentos. Quanto mais tiver aula lá dentro, mais a galera vai aprender. Mas lá também não é para qualquer um, né? Só para quem tem isso aqui aberto, né? Para trabalhar junto com a gente. Então, galera, se você chegou agora, perdeu um pedaço dessa live, não tem problema. Ela começou às 9 da noite. Teve a apresentação da Cris. Cris, muito obrigado aí por você ter vindo aqui dar o seu depoimento. Tenho certeza que enriqueceu muito. Quanto a Laura ontem, quanto a Alicent ontem, né? E esperamos vocês amanhã nos mesmos bate-horários e bate-canais. Beleza? Fechando. Andréia, salva a live, Beijo. Tá bom? Salva a live pra gente. Beijo. Agora você tá no comando. Eu que tô no comando. Ô poder. Tchau, galera. Beijo, pessoal. Fiquem com Deus. Até amanhã. Esse coraçãozinho aí, a última descarregada aí. Desce dentro do coraçãozinho e escreve aí uma palavra que ficou dessa live. Uma palavra que ficou dessa live. Desce dentro do coração. Marca um monte de gente. O Marcão aí do Diário de Comissário de Voo fez vários stories hoje na página dele, indicando o pessoal para vir para cá. E a gente tem que levar esse conteúdo para mais gente. 40 pessoas aqui ao vivo é pouca gente demais. Tem muito mais gente vendo um monte de porcaria por aí, sendo que podia estar aprendendo coisas interessantes. Vem para cá. Não, é bom que a concorrência fica pequena. É verdade, é verdade. Um abraço pro comandante, um abraço pro Miguelzinho. Beijo, até amanhã. Outro para Bárbara, para você também. Um abraço para todo mundo. Beijo, até amanhã. Valeu. Valeu. Depois me chama. Tá bom.